Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A Conferência Nacional da Advocacia, reconhecida pelo Guinness World Records como o maior congresso da área jurídica em uma semana, contou com a participação de quase 22 mil congressistas no Expo Minas, em Belo Horizonte. O evento também contou com a participação de advogados, estudantes e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil de todo o país. A certificação do Livro dos Recordes que veio aqui e constatou que nós fomos capazes de reunir mais de 22 mil pessoas para que pudéssemos debater todos os temas que são latentes na advocacia, toda a advocacia pujante, que está em permanente avanço. E tudo isso só foi possível por conta da verdadeira união da advocacia. Sem dúvida nenhuma, esse era o evento certo no momento certo. A advocacia nos cobrava o debate dos temas que vieram a ser tratados aqui, a ser discutidos aqui, a ser debatidos aqui, sobretudo os temas que envolvem as prerrogativas da advocacia brasileira. As violações contra as nossas prerrogativas já iam longe demais e nós dissemos um basta, unindo a advocacia, reagindo todos juntos para que nós possamos trazer dias muito mais candentes a todos os advogados e advogadas do país. A conferência foi sucesso total, o DF se orgulha muito de ter participado, trouxemos uma caravana de mais ou menos 150 pessoas que participaram desse evento, painéis, palestras, palestrantes sensacionais e certamente o ponto alto do evento foi a manifestação de toda a advocacia exigindo respeito à advocacia, exigindo o nosso direito às sustentações orais, e eu não tenho dúvida que esse evento é um marco, é um divisor de águas no sentido de a advocacia ser cada dia mais valorizada, mais respeitada, e todo o sistema OAB está unido nesse sentido. A conferência é uma oportunidade ímpar, única, de você congregar todas as seccionais, todas as subseções, seja conselho seccional, seja caixa de assistência, seja escola, numa grande oportunidade de você trocar experiências, ver o que funcionou muito bem em outros estados, levar para os seus estados, para os seus municípios e o melhor de tudo, quem ganha é a advocacia brasileira. E nós, paranaenses, estamos aqui apoiando esse evento e também numa expectativa de levar todos os projetos da OAB Nacional. Interiorização, que é também uma fala nossa aí no Paraná, levando também toda essa luta pela defesa das prerrogativas da advocacia brasileira. Com união, com muito encorajamento, e este é o momento, a Conferência Nacional, de unirmos a nossa voz por todas as lutas legítimas da advocacia brasileira. Esse evento entra, sem dúvida nenhuma, para o livro dos recordes, em termos não só de números, mas a qualidade do que foi discutido aqui e, sobretudo, dos temas que afetam o dia a dia da advocacia e a importância aqui das reflexões e das conclusões que chegamos e do que a gente vai poder construir a partir dessa conferência. Então, levo para a Bahia aqui muitos encaminhamentos, né, e muitas pautas propositivas aqui para a gente avançar ainda mais. Estivemos aqui unidos, mostrando que a OAB unida, forte, independente, é a voz constitucional do cidadão brasileiro. É um momento de unidade, de integração e de demonstração da força, do vigor da advocacia brasileira, da importância e da essencialidade desta profissão para a defesa de cada cliente do advogado, que é o cidadão, e para a defesa da coletividade, que é a sociedade brasileira, e do regime democrático que vivemos. A Conferência Nacional tem sido um marco, sem dúvida alguma, decisivo para demonstrar ao Brasil que sem advocacia não há democracia, não há justiça, não há um regime de liberdades. De que o advogado, sem dúvida alguma, é o protagonista da defesa, é a voz da cidadania, a voz constitucional do cidadão brasileiro. E sob a liderança do presidente Beto Simonetti, a OAB vem reafirmando esse seu predicado de ser a porta-voz da sociedade brasileira, demonstrando que a ordem é dos advogados e é também do Brasil. Nós estamos a celebrar a República, nós estamos a celebrar a democracia, nós estamos a celebrar um regime de liberdades. Não podemos esquecer, então, o nosso passado. Eu diria
que a história, hoje, a história da nossa Constituição, da nossa democracia e das nossas liberdades tem base exatamente no protagonismo dos advogados ao longo dos tempos. Os valores que a Constituição soube muito bem traduzir, os valores republicanos e democráticos, eles foram assentados a partir da atuação dos advogados desde a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. Então, na realidade, nós estamos a fazer uma avaliação histórica do quanto o advogado foi e tem sido relevante à vida do país, à vida da nação. Autoridades, chefes de governo e ministros do Judiciário também estiveram presentes ao longo da programação da conferência. Acompanhe. Esse é um evento muito marcante, onde a advocacia brasileira pode se expressar, pode trazer temas relevantes ao debate do sistema de justiça. Nós sabemos que são funções essenciais para que a justiça possa funcionar. A advocacia tem prestado um relevante papel e o presidente Beto Simonetti está de parabéns por realizar um evento dessa magnitude aqui, com temas e especialistas com tanto conteúdo, né? Eu me sinto bastante honrado de poder participar. A minha ligação é muito forte com a advocacia. Eu tenho história dentro da ordem, fui vice-presidente, fui presidente seccional, fui diretor do Conselho Federal. E esses eventos são de suma importância para a advocacia brasileira, porque é um momento de reafirmação de todas as prerrogativas profissionais e é um momento da classe também se confraternizar. Eu, como advogado, fico muito feliz de ver a situação da advocacia nesse momento do Brasil, recuperando o protagonismo nas grandes discussões nacionais. E um evento desse tamanho reforça isso, a importância da OAB. Minas Gerais receber esse encontro, depois de 33 anos em que Belo Horizonte foi a sede pela última vez, é também motivo de muita alegria, especialmente porque nós ficamos 6 anos sem conferência em virtude da pandemia. Então, muito orgulho de ser mineiro nesse momento, de estar recebendo a conferência aqui, na certeza de que a OAB segue novamente com um papel de prestígio, de condução dos grandes temas nacionais, com essa advocacia maravilhosa que nós estamos vendo reunida aqui, mais de 20 mil advogados hoje. Em Minas, a liberdade vem sempre antes de qualquer outro assunto, né? Então, para nós, discutir liberdade e democracia, discutir o papel da advocacia nessa discussão da construção democrática é muito importante. Há 27 anos eu participo das conferências e eu vi vários sonhos nascerem aqui, nesses auditórios. As pessoas podem achar que aqui são só debates. Não são, são planejamentos de longo prazo. Então eu vi na conferência a questão da mulher advogada, da jovem advocacia, das prerrogativas. Então o que eu queria deixar de mensagem para todos os que participaram desse imenso evento é isso. Tudo que você ouviu falar nos palcos vai ser a realidade da OAB dos próximos anos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui e hoje como representante da advocacia no Superior Tribunal de Justiça. Meu tipo sanguíneo vai ser sempre OAB positivo e essa é a minha missão, é conseguir fazer uma interlocução entre o tribunal e os anseios da OAB e da advocacia como classe. Essa Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil marca, quem sabe, o primeiro grande encontro do século XXI com os desafios da atividade profissional, com os desafios do estudo do direito no Brasil, para dar, a partir daqui, um exemplo para o país e também para o mundo, no sentido de que o direito é um instrumento da realização de justiça e que deve ser prestado com eficiência, com celeridade, com gestão de inovação, com tecnologia. Portanto, esse é um encontro que vai expor ideias, pensamentos e também práticas importantes para o estudo e para a prática do direito. São 45 anos da histórica Conferência Nacional de 1978, em que a OAB se reuniu na cidade de Curitiba para defender a volta do Estado de Direito. 45 anos depois, aqui em Belo Horizonte, a Ordem dos Advogados do Brasil, com o nosso aplauso, se reúne para discutir o futuro do Estado de Direito, para discutir questões centrais da sociedade brasileira. E é por isso que daqui muito se espera e tenho certeza que muito vai se levar de aprendizado. Este é um evento que congrega as funções essenciais da justiça e que, portanto, congrega advocacia privada, advocacia pública,
magistrados, profissionais das carreiras jurídicas, e é dessa comunhão que podem resultar ainda maiores esforços para que, no Brasil, as prerrogativas da advocacia sejam respeitadas, para que as garantias do devido processo e da ampla defesa sejam efetivamente asseguradas e para que se tenha longa vida à Constituição brasileira. Eis que ela é fundante da democracia e a democracia é condição de possibilidade para as liberdades individuais e para as garantias profissionais. A conferência foi também palco de homenagens. Uma delas foi a outorga da medalha Rui Barbosa ao membro honorário vitalício da instituição. A honraria foi aprovada por aclamação durante a sessão do Conselho Pleno em abril deste ano. Bernardo Cabral atuou como advogado, jornalista, promotor, chefe de polícia e psicólogo. Ele presidiu, inclusive, o Conselho Federal da OAB e foi relator geral da Assembleia Constituinte, tendo sugerido a inclusão na Carta do artigo 133, que define o advogado como indispensável à administração da justiça. O justo reconhecimento a Bernardo Cabral, que é o verdadeiro pai fundador da Constituição brasileira. Um manauara multifacetado, um jurista político, um exímio orador, responsável pela síntese do que há de melhor em nosso país, pela união do Brasil em torno da Constituição da República. Um presidente eterno da Ordem dos Advogados do Brasil, que grava na história de nosso país o melhor da tradição da advocacia brasileira. Um advogado que valoriza a profissão e que defende a cidadania. Bernardo Cabral é uma pessoa, é um ser humano, sinônimo de um processo de luta, de esperança e de fé para a democracia brasileira. Pela homenagem justa, merecida e inadiável, a ilustre figura que emerge e ficará permanentemente na história, José Bernardo Cabral. Então esse quadro tão destacado chega à presidência do Conselho Federal da Ordem no momento de transição do arbítrio para a democracia. Mas não é o suficiente. A Ordem empresta esse quadro para ser senador pelo Amazonas. Também não é suficiente. Né? Ele é escolhido pela Assembleia Nacional Constituinte, o momento mais rico e democrático da história brasileira, que é a Constituição que foi feita com o debate de todas as forças, das liberdades, o debate feito após a dura noite da ditadura. Ele tem a autoridade de ser um maestro desse grande conceito, esse conceito que até hoje, né, com todas as nossas dificuldades, é o que rege a nossa sociedade. Bernardo Cabral foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi cassado, foi relator geral da Constituinte, foi ministro de Estado. Mas Bernardo Cabral sempre afirmou que o seu maior cargo, que a função pública de maior relevância que teve, foi a de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso demonstra exatamente a figura do advogado, a figura do jurista, do professor, do político, do homem exemplar, admirável sob todos os aspectos. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A OAB Nacional antecipou parte dos resultados do estudo demográfico da advocacia brasileira, primeiro levantamento do gênero, já produzido no país, durante a Conferência Nacional da Advocacia. A pesquisa traz aspectos sociodemográficos, anseios, dificuldades e também outras características da profissão. Quem conta mais os detalhes é o vice-presidente da Ordem, Rafael Horner. Confira. Nós anunciamos aí o primeiro levantamento demográfico
da advocacia brasileira, uma meta da atual gestão capitaneada pelo presidente Beto Simonetti, com o intuito de conhecer e compreender a realidade dos advogados e advogadas em todos os rincões do país. Trouxemos dados importantíssimos e que nos trazem um foco sobre temas como remuneração, prerrogativas e estrutura do judiciário. Mais da metade dos advogados e advogadas brasileiros percebem menos de 5 salários mínimos e 1/3 da advocacia menos de 2 salários mínimos. Isso demonstra o quê? Que precisamos focar nos honorários advocatícios, tanto no âmbito do honorário sucumbencial, na valorização desses honorários no âmbito do STJ, Supremo, a nossa luta, que foi capitaneada pelo presidente Beto, a valorização da advocacia dativa e também na educação jurídica dos advogados e advogadas brasileiros, para que eles tenham condições de, com esse conhecimento, promover melhor a sua atividade e, com isso, melhorar sua remuneração. Outro aspecto é que 1/3 da advocacia já teve suas prerrogativas violadas. E aí alguns pontos merecem atenção. Primeiro, a nossa luta por trazer gravação dos atos processuais que tem desnudado e trazido à baila violações de prerrogativas em vários atos processuais, audiências e sessões de julgamento. Temos também a necessidade de focar nesse cadastro nacional de violadores de prerrogativas para estimular a advocacia a noticiar a OAB quando há algum tipo de violação, para que a ordem possa registrar e, com isso, promover uma luta ainda mais eficiente em prol da valorização profissional. E, por fim, mais da metade da advocacia avaliou mal a estrutura do judiciário, o que demonstra que precisamos dialogar cada vez mais com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para buscar a melhoria da prestação jurisdicional em nosso país. E esse diálogo institucional, liderado pelo presidente Beto Simonetti, tem surtido efeito, né? E essa luta ela acaba sendo revigorada por conta dos resultados da pesquisa que demonstram que estamos, sim, no caminho certo. O evento contou com 50 painéis dedicados a temas do universo jurídico e questões atuais do país. Um deles debateu os honorários advocatícios e a luta da OAB para evitar o retrocesso. Acompanhe. A história dos honorários é antiga e eu sempre costumo dizer o seguinte: juiz não tem que se preocupar com os honorários do advogado. Porque se o juiz está preocupado com os honorários do advogado, ele sai da magistratura e vai ser advogado. A jurisprudência já está consagrada no tocante ao direito dos honorários como dívida alimentar, como o direito autônomo do advogado. A fixação equitativa, ela tem que levar em consideração o valor líquido e liquidável, não pode ser algo subjetivo. Enfim, os advogados têm do judiciário todas as formas de prestígio para defender as suas justas prerrogativas. A Ordem dos Advogados do Brasil reforçou ao final da conferência, na chamada Carta de Belo Horizonte, a defesa das prerrogativas e a união da advocacia por uma profissão cada vez mais valorizada e protegida. Confira. Após a realização de 50 painéis, com debates profícuos, reunidos ao lado de 22 mil advogadas e advogadas de todo o país, proclamamos a sociedade brasileira. Democracia, Constituição e liberdade são valores históricos da advocacia brasileira. Repudiamos manifestações autoritárias e a violação de direitos por parte de quaisquer dos 3 poderes da República. Sobretudo, a promoção da nefasta cultura do arbítrio contra as prerrogativas de advogadas e advogados. A existência do Ministério Público e do Judiciário independentes é uma conquista da OAB para o Brasil. Prosseguimos atuando pela independência e sem permitir o abuso de autoridade. O equilíbrio entre os poderes e a sociedade civil é vital para o Estado Democrático de Direito. A OAB manterá seu papel de mediação na condição de porta-voz da sociedade brasileira. Defendemos as instituições, mas a nossa prioridade é a classe e não mediremos esforços para defendê-la. Maior entidade civil do país e a voz do cidadão, a OAB tem a obrigação de cobrar das autoridades e dos órgãos do judiciário o respeito às leis e à Constituição, que não podem ser suplantadas
por seus regimentos internos. Responsável pela educação jurídica do Brasil, a OAB reprova a implementação do curso de Direito à Distância. Defendemos o fechamento dos cursos de Direito que já demonstram inaptos a formar bacharéis com mínima qualificação, como forma de valorizar a nossa profissão. Envidaremos esforços para unificar o sistema digital em todos os tribunais do país, para descomplicar as atividades cotidianas da advocacia, sobretudo em nossos peticionamentos. A dignidade profissional depende de remuneração adequada. Não abriremos mão do cumprimento da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil. Importante conquista dessa gestão. Por isso, não admitiremos retrocessos. A proteção das prerrogativas. A proteção das prerrogativas da advocacia é a premissa fundamental da democracia. A nossa indispensabilidade e inviolabilidade são vetores da concretização dos princípios constitucionais, a ampla defesa do contraditório e do acesso à justiça. As prerrogativas são condições indispensáveis para o pleno exercício do direito de defesa. Sem as prerrogativas, os cidadãos não têm suas garantias fundamentais efetivadas. E, por fim, exigiremos a efetivação do compromisso firmado aqui, deste palco, nessa conferência, de que as ações penais originárias serão julgadas de forma presencial, assegurando a sustentação oral em todos os tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, pois a sustentação oral é a expressão máxima da soberania popular no espaço judicial, assegurada pela Constituição, pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Para ampliar o debate sobre compliance e governança corporativa, a OAB Nacional realizou o seminário 10 anos da Lei Anticorrupção Empresarial, reflexos e novos paradigmas da Lei Anticorrupção Empresarial. O evento foi transmitido pelo YouTube da Ordem. E o principal efeito da corrupção das instituições, da corrupção das empresas, é a perda de confiança nas instituições. A perda de confiança nas instituições, nas políticas, nos programas, que no limite, se isso ganha uma dimensão sistêmica, vira perda de confiança, inclusive no regime político, no Estado democrático de direito e assim por diante. Nós não podemos correr o risco de que isso aconteça ou de que isso se perpetue. E para isso, a gente, tratando esse problema na sua complexidade, tem que lidar, obviamente, com essa face da repressão, de maneira muito eficiente, por isso que eu mencionei a nossa agenda de detecção, mas também tem que lidar com essa face relacionada à prevenção, à dimensão da integridade, do ponto de vista da efetividade das instituições, do ponto de vista da eficiência das instituições, da qualidade das políticas. Tudo isso tem um impacto super positivo na redução dos índices de corrupção e no aumento dos índices de confiança da sociedade, não só no Estado, mas também nas empresas e nas instituições privadas, o que também é um elemento muito relevante dentro desse espectro, digamos assim, de confiança da sociedade nas instituições e nas organizações de uma maneira geral. Na medida em que, principalmente, a gente tem um capitalismo de grandes empresas, de grandes grupos empresariais, esses grupos acabam tendo que assumir muitas responsabilidades e internalizar muitas responsabilidades perante a sociedade. Começa lá atrás com a agenda de responsabilidade social, depois isso migra para outros tipos de agenda e hoje a gente tem a internalização disso tudo em torno das reflexões relacionadas a ESG. Então o caminho é esse que a gente está tentando percorrer. E não para por aí. Outro evento no YouTube da OAB Nacional tratou do direito no contexto da diversidade sexual e de gênero. Acompanhe. E eu costumo dizer aos meus amigos do sistema de justiça que a gente pode ter divergência em muitas questões
das instituições. A gente pode ter divergência em vários pontos, mas quando a gente fala em direitos humanos, as instituições precisam caminhar juntas. Nós precisamos andar de mãos dadas para que a gente possa avançar cada vez mais. Dentro das decisões judiciais do STF, que a gente tem como reconhecimento dos nossos direitos, nós tivemos o casamento, nós tivemos a doação de sangue, nós tivemos a criminalização da LGBTfobia. E é muito importante ressaltar que todas essas decisões do STF, elas só foram possíveis porque advogados lutaram a favor da população LGBTI+. E dentro do sistema OAB, é importante destacar aqui também que nós tivemos conquistas muito grandes em relação à população LGBT. Desde 2016 é possível o uso do nome social, que foi reconhecido antes do próprio governo federal. Nós tivemos um papel fundamental na redação do Estatuto da Diversidade, que foi apresentado por iniciativa popular. Pouquíssimos projetos de lei são apresentados por iniciativa popular, e isso foi movimentação das comissões da diversidade da OAB, de todos os estados que colheram as assinaturas. Nós tivemos a súmula 11, em 2019, que proíbe que pessoas que têm histórico de violência contra a população LGBT se inscrevam nos quadros da ordem. Isso é muito importante, nós não podemos deixar que pessoas que cometem violência se inscrevam nos nossos quadros. Essa súmula, ela foi questionada pelo Ministério Público Federal ano passado, mas a atuação do nosso Conselho Federal fez com que ela fosse mantida pelo STJ. Essa é uma conquista importantíssima, mas é importante ressaltar que também que nós tivemos a Lei 14.612 esse ano, e essa lei altera o Estatuto da OAB para considerar discriminação infração ética passível de suspensão, que é a pena mais gravosa, com exceção da exclusão no nosso sistema. Desde quando eu fui presidente da comissão estadual, eu entendi as comissões não só como comissão com papel de assessoria. Porque quando a gente olha regimentalmente, as comissões do OAB elas são assessoras do Conselho. O Conselho precisa de algum parecer sobre algum assunto, a comissão dá aquele parecer. Mas eu entendo que as comissões elas são muito mais que isso. As comissões elas possuem um papel de acolher a advocacia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!